Olá pessoal, essa é mais uma aula da disciplina Comunicação e Redes e nessa aula nós vamos aprender a usar ferramentas computacionais para a geração e análise de redes. Então nós vamos passar primeiro por discutir o que é open source, né, o que é código aberto. Uma vez que nós vamos usar esse tipo de software, vamos discutir um pouquinho como esse software pode ser gerado e como um processo colaborativo entre usuários que muitas vezes são eles mesmos desenvolvedores. Vamos mostrar como fazer passo a passo o download e as noções iniciais, né, para a utilização desse software GEF. Né? Vamos mostrar como fazer a entrada de dados por tabelas. Vamos mostrar como fazer a entrada de dados por matriz de adjacência e entrada de dados por lista de adjacência. Nessa disciplina a gente vai ver aspectos teóricos das redes, né? Mas também a gente já havia comentado que faríamos uma abordagem prática também, né, com vocês colocando a mão na massa, e para isso nós vamos usar ferramentas computacionais e de análise. Mas para não dificultar a utilização dessas ferramentas, nós vamos optar sempre por usar ferramentas open source ou de código aberto. Né? Então, eu vou iniciar explicando o que é isso. Né? Então, open source ou código aberto é algo que as pessoas podem modificar e compartilhar porque seu design é acessível ao público. Né? Esse termo teve origem na área do desenvolvimento de softwares para designar uma abordagem específica usada na criação de programas de computador, né, baseado em código aberto. Então, o software de código aberto é um software com código-fonte que qualquer pessoa pode inspecionar, pode modificar e pode aprimorar. Né? Então, só para lembrar, o código-fonte é a parte do software que normalmente a maioria dos usuários de computador nunca vê. Né? É o código que os programadores podem manipular para mudar a forma de um programa, né? Ou mesmo de um aplicativo, de um app. Os programadores que têm acesso ao código-fonte podem melhorar esse programa adicionando recursos ou até, eventualmente, consertando partes que nem sempre funcionam corretamente. Bom, mas alguém podia perguntar se existe código aberto, então existe o código fechado, né? Sim, exatamente, né? O código fechado é a base dos softwares que possuem código-fonte que apenas a pessoa, a equipe, a organização que criou pode modificar. Então, além do código fechado, as pessoas também chamam esse tipo de software de proprietário. Nesse caso, apenas os autores originais do software podem copiar, inspecionar e alterar legalmente esse código. E para usar um software proprietário, os usuários devem concordar que não farão nada com o software. Né? Essa parte do acordo é normalmente aceita na instalação, aquele contrato que ninguém lê quando instala o app ou o software no computador. Né? Assim como fazem com o software proprietário, os usuários devem aceitar os termos de uma licença quando usam software de código aberto. Né? Mas esses termos legais das licenças de código aberto são bastante diferentes, né, das licenças de propriedade, né, como a gente poderia esperar. As licenças de código aberto afetam a maneira como as pessoas podem usar o software. Né? Em geral, as licenças de código aberto concedem aos usuários a permissão para usar o software de código aberto para qualquer propósito. As licenças de código aberto também são chamadas de copyleft, para contrapor os copyrights do código fechado. Algumas licenças de código aberto estipulam que qualquer um que lançar um programa de código aberto modificado também deve liberar o código-fonte desse programa junto com ele. Além disso, algumas licenças de código aberto estipulam que qualquer pessoa que altere e compartilhe um programa com pessoas também deve compartilhar o código-fonte desse programa sem cobrar nada para fazer isso. Né? Aí, como vocês podem imaginar, os códigos abertos são, portanto, criados, aperfeiçoados, utilizados por muitos usuários, né? E esses usuários que também são desenvolvedores, ao interagirem entre si, né, acabam formando verdadeiras redes de colaboração, que até poderia ser um tema de modelagem nessa disciplina.